palestra com o tema Sustentabilidade, Acumulação Solidária e Tecnologia Social. Convidamos o Dr. Antônio Cruz, da Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. O Antônio Cruz é um amigo de longas datas. Nos conhecemos na Unicamp, quando fazíamos mestrado. E o Antônio é um militante da economia solidária de muito tempo. Ele é graduado em História, tem especialização em Ciência Política pela Universidade Federal de Pelotas, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Economia Aplicada pelo Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Entre 2006 e 2010, coordenou o Núcleo de Economia Solidária e Incubação de Cooperativas. Foi também coordenador nacional da Rede Universitária de Incubadoras Tecnológicas de Cooperativas Populares, a Rede TCP. E desde 2010 é professor adjunto de Economia no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas, na qual participa do Núcleo Interdisciplinar de Tecnologia Social e Economia Solidária. É com enorme prazer que eu lhe recebo aqui hoje. Obrigado, Alessandra. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito o convite que o pós-graduação em Sociedade, Inovação e Tecnologia Social me fez. Eu tive o prazer de estar aqui em Cruz das Almas, no FRB, em 2008, encontrando o pessoal da UFRB e da UFES, da UFES, né? Da Universidade Estadual de Feira de Santana. Foi um encontro, para mim, muito marcante. Me lembro que eu me emocionei no final do encontro, porque tinha uma energia muito especial naquele trabalho, e acho que de lá para cá muitos frutos vêm se produzindo, pelo menos lá onde eu estou, e tenho certeza que aqui também. Indo ao tema agora, o que eu gostaria de discutir aqui com vocês? O que eu trouxe para discutir com vocês, melhor dizendo? Existe uma questão que me incomoda, desde quando eu fui fazer o meu doutorado em economia. Incomodava muito mais aos meus colegas economistas do que a mim, mas a mim me incomoda também. Que é, qual é a capacidade, a possibilidade dos empreendimentos de economia solidária sobreviverem e se expandirem, não apenas enquanto empreendimentos, mas enquanto processo socioeconômico, na estrutura atual, na etapa atual de desenvolvimento do capitalismo. Me lembro que, quando nós fizemos a oficina, né, aqui no Recôncavo Baiano, nosso colega da UFES, né, Ailton não? Zé Raimundo, isso, Zé Raimundo. Ailton, Zé Raimundo fez uma intervenção super pertinente sobre essa questão, né? E me lembro também na época que eu respondi, olha, isso é o que eu estou discutindo, inclusive, né, na minha tese, e eu continuei discutindo essa questão. Basicamente, agora mudou, né? Agora a questão mudou um pouco, porque a discussão era, sob a globalização, qual é a possibilidade dos empreendimentos se consolidarem e se expandirem? E a questão agora é outra, sob a crise da globalização, qual é a possibilidade dos empreendimentos se consolidarem e se expandirem? Quero aqui fazer duas observações. A primeira delas é a seguinte: nós podemos achar que economia solidária não tem nada a ver com globalização, né? Globalização é uma coisa do primeiro mundo, dos grandes oligopólios internacionais, né? O que a economia solidária tem a ver com isso? Bom, em primeiro lugar, a economia solidária, na minha percepção, ela é uma resposta dos setores populares a uma situação social criada pelo processo de globalização. Ou seja, é o processo de concentração do capital e o processo de exclusão social gerado por essa concentração de capital
que produziu, ao mesmo tempo, a expulsão dos pequenos camponeses das áreas agrícolas e a precarização dos postos de trabalho nas áreas urbanas, e que gerou a necessidade desses setores populares de construírem alternativas. Em segundo lugar, uma coisa interessante é que a semana retrasada eu fui fazer exatamente essa mesma discussão numa cidade de 500 mil habitantes que se chama Santa Fé, que é a capital da província argentina de Santa Fé. E tinha um auditório ainda maior que esse, de uns 200 lugares, lotado. Assim como esse aqui está lotado. E por que esses auditórios lotam para ouvirem uma discussão sobre economia solidária, uma coisa que a maioria das pessoas acha que não existe quando a gente diz o que é, e aqueles que têm uma certa simpatia dizem é tão pequeno que não faz muita diferença. Eu tenho uma explicação para dar. Porque as pessoas enxergam o mundo que a gente está vivendo, enxergam os rumos que a economia está tomando e buscam alternativas. Sabem que esse padrão de desenvolvimento econômico, fundado numa tecnologia programada para se tornar obsoleta, de uma tecnologia que poupa trabalho e destrói o meio ambiente, ela é incapaz de nos construir um futuro adequado às nossas vidas e às vidas dos nossos filhos e dos nossos netos. E por isso esses auditórios lotam. Então, embora possa parecer que o que eu vou discutir aqui seja uma coisa tão distante de nós, é a crise da globalização, o que é a globalização, a crise da globalização e a economia solidária dentro disso, eu estou convencido, né, espero poder defender adequadamente essa tese para vocês, de que sim, né, pensar globalmente e agir localmente ainda é a melhor e a mais importante alternativa que a gente tem para transformar as coisas da maneira como elas estão. Quais são os traços fundamentais do que a gente está chamando de mundialização do capital e de onde é que eu tiro essas coisas aí? A ideia de mundialização do capital, que é um termo francês para globalização, e eles preferem mundialização, explicam por quê, vem de um conjunto de economistas franceses, que são da chamada Escola da Regulação Francesa, Michel Aliétat, Alain Lipitz, François Chenet, Isabelle Le Borgne, mais uma série de autores, né, que fazem uma revisão marxista do processo econômico contemporâneo. São pessoas que ocupam posições de destaque, tanto no sistema acadêmico francês, quanto em organizações multilaterais, né? São teoricamente muito consistentes e muito reconhecidos. E eu vou, de uma maneira talvez até inadequada, vou tentar resumir aqui o que eles chamam de mundialização, quais são as características fundamentais desse processo que agora está em crise. Primeiro, a consolidação de um mercado mundial de produtos industriais e de serviços, controlado por um número restrito de empresas globais que atuam a partir de estratégias mundiais de concorrência. Ou seja, a gente tem empresas que atuam em dezenas, às vezes centenas de países, e que funcionam não a partir das lógicas dos mercados nacionais, mas a partir das suas estratégias de concorrência internacional. Vamos dizer, mas a economia solidária está muito longe disso. Não, ela não está muito longe disso, na minha opinião, volto a dizer, ela é o resultado, em parte ela é resultado disso. Uma segunda característica, a crescente financiarização da economia mundial, caracterizada pela valorização do capital por fora do circuito produtivo. Ou seja, essas empresas ganham menos dinheiro produzindo coisas e serviços e ganham mais dinheiro através de aplicações financeiras diversas, ações, seguros, títulos de dívida privada e pública, arbitragem monetária, títulos derivativos, etc. Todo esse cassino financeiro, né? Especialmente títulos de dívida pública de países que pagam altas taxas de juros, como alguns que a gente conhece. Terceiro, o papel protagonista da propriedade e desenvolvimento privado da ciência e da tecnologia, relacionada à capacidade competitiva dos grupos econômicos em todos os ramos de negócios.
Ou seja, a maior parte do conhecimento tecnológico que se produz hoje no mundo, na chamada tecnologia de ponta, especialmente na microeletrônica e na biotecnologia, são produzidos em centros de pesquisa financiados, criados, mantidos e financiados por esses grandes oligopólios mundiais. Esses dados todos vocês podem encontrar num livro do François Chenet que se chama A Mundialização do Capital, que é ainda da década de 90. É característica desse período ainda graves limitações na capacidade de regulação desses processos pelos Estados nacionais. Ou seja, os governos têm uma dificuldade imensa de contrariar os interesses dos grandes oligopólios. Porque são os oligopólios que emprestam dinheiro para esses governos, que muitas vezes determinam o nível de investimento em cada país, geração de empregos e assim por diante. E quinta característica, em que pese a possibilidade de melhorias objetivas da qualidade de vida dos mais pobres, dependendo de cada caso nacional, se amplia, em geral, a desigualdade social. Ou seja, a pobreza se reduz, mas a distância entre ricos e pobres aumenta. E a economia solidária nessa situação? Os empreendimentos de economia solidária são distintos dos empreendimentos capitalistas. Eles não reproduzem, na sua dinâmica interna, a lógica das relações sociais capitalistas. Eles são pautados por outros valores, mas não apenas por outros valores de tipo relacional, mas por uma outra lógica interna de funcionamento, que tem a ver com a autogestão, com a cooperação, com a solidariedade, com a busca, na medida do possível, do respeito à sustentabilidade e assim por diante. Entretanto, para sobreviver economicamente, os empreendimentos solidários estão obrigados a estabelecer relações de mercado sob a lógica concorrencial do mercado capitalista. Ou seja, para dar um exemplo simples, uma associação de produtores orgânicos agroecológicos, eles calculam o custo da sua produção e sabem que o custo da sua produção é maior do que o custo de produção da agricultura convencional. E eles sabem que os seus preços precisavam ser mais altos que os preços, né, do tomate, do pimentão que a gente compra com agrotóxico, que é vendido na Ceasa e assim por diante. Mas eles sabem que eles não podem elevar os preços dos seus produtos além de 10%, 15% ou 20%, além dos preços praticados na Ceasa, senão eles não conseguem vender o seu produto. Portanto, os preços dos produtos agroecológicos, de alguma maneira, estão limitados pelos preços praticados no mercado convencional dos produtos produzidos convencionalmente. E isso vale para o artesanato, isso vale para a confecção, isso vale para as empresas recuperadas que trabalham na área de metalurgia, assim por diante. Frente ao capital oligopólico mundial, os empreendimentos de economia solidária estão submetidos à dinâmica concentradora de capital e excludente socialmente do modelo, da mesma forma que se submetem a elas pequenas e médias empresas. Ou seja, o grande capital não faz distinção entre uma pequena empresa e um empreendimento de economia solidária, para eles tanto faz. As pequenas empresas e os empreendimentos solidários são competidores a serem vencidos, se em algum momento eles oferecem competição. Então a ideia, né, que muitos pesquisadores trabalham, né, da economia solidária como parte de uma economia plural, de formas diferentes de empreender e que convivem pacificamente umas com as outras, não tem o meu apoio, não tem a minha compreensão teórica, né? Eu não vejo assim, as empresas capitalistas, elas não trabalham com essa ideia de uma economia plural, ninguém combinou com elas que elas não vão concorrer com as empresas solidárias. Não, se elas tiverem, né, que vencer uma empresa solidária para manter a sua parcela de mercado, elas vão fazer isso. Mesmo um restaurante, uma pequena empresa, por exemplo, um restaurante convencional, que vende comida aquilo e em frente tem um restaurante vegetariano, que é uma cooperativa, que só vende produtos agroecológicos, o restaurante pequeno ele não vai deixar de tentar reduzir os seus preços para poder ganhar clientela. Então, de fato, o mercado capitalista ele é uma selva e essa selva ela está estruturada, né, com uma natureza em que quem pode mais chora menos. Essa subordinação da economia solidária à lógica de mercado
implica que os excedentes econômicos gerados fora do setor oligopólico sejam transferidos a ele por meio do sistema de preços e da financiarização. Por exemplo, quando não resta outra alternativa a um empreendimento, a essa associação de produtores orgânicos que a gente falou, e que eles precisam vender os seus produtos num supermercado, e eles precisam vender num supermercado, digamos, numa rede Carrefour, ou numa rede Walmart, em qualquer rede multinacional. O que vai acontecer aí? A maior parte do excedente econômico gerado nessa produção orgânica, ela vai ser apropriada por essa rede, que através do sistema de negociação de preços, vai pagar aos produtores orgânicos o menor preço que ela possa pagar. Isso não é uma malvadeza, isso é resultado da lógica do capitalismo. O gerente lá do supermercado que está comprando, ele precisa reduzir os seus preços para concorrer com a outra rede de supermercados. E para reduzir os seus preços, ele precisa pagar o mais barato possível os preços, os produtos dos seus fornecedores. Então, se ele pagar mais caro os produtos orgânicos que ele está comprando, e a outra rede de supermercados pagar mais barato e vender mais barato, ele perde mercado. Então ele não tem alternativa, ele vai pagar o menor preço possível pelos produtos que ele está comprando. E vai vender ao menor preço possível. Então, a maior margem possível precisa ficar na mão do supermercado, para garantir os seus investimentos em expansão, em tecnologia, em qualificação de trabalhadores e assim por diante. Vocês devem estar pensando, pô, mas então a situação da economia solidária é difícil, né? É dificílima. Bom, existem possibilidades históricas, a gente, olhando para a história, a gente pode dizer, mas existe uma saída para esse negócio aí? Olha, o que acontece, minha gente? O capitalismo não existiu sempre. O capitalismo, ele já foi um modo de produção não predominante. O que eu quero dizer com isso? Empresas capitalistas, e o que eu estou chamando de empresas capitalistas? Empresas com propriedade privada, baseadas na lógica concorrencial, que garantem a sua capacidade de competição em função da exploração do trabalho assalariado. Isso é empresa capitalista. Isso existe desde a Grécia Antiga. Mas a Grécia Antiga não era capitalista, não funcionava sob o sistema capitalista. As companhias de navegação, né, que chegaram, por exemplo, à Bahia em 1500, elas eram empresas capitalistas. Mas Portugal, das companhias de navegação, não era um país capitalista. De que forma as empresas capitalistas se tornaram predominantes em um determinado momento, a partir mais ou menos do final do século XVIII, começo do século XIX? Quem oferece explicação? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu estou me perguntando o seguinte, qual é a possibilidade da economia solidária fazer frente aos desafios da oligopolização mundial? Qual é a possibilidade da economia solidária crescer, sendo a economia solidária fundada em outra lógica, e ela crescer por dentro de um sistema que tem uma lógica antissolidária? Então, o que eu estou propondo não é nada de novo, é uma ideia discutida pelo Adam Smith na Riqueza das Nações, onde ele procura explicar como é que nasceu o capitalismo. Ele fala numa coisa chamada previous accumulation, ou acumulação prévia de capital. O que o Smith diz lá na Riqueza das Nações? Ele diz, olha, empreendedores, artesãos, pequenos comerciantes, ao longo do tempo foram trabalhando, economizando, reinvestindo, expandindo os seus negócios, ampliando o seu capital, e num determinado momento em que se apresentou a revolução científica e a aplicação da técnica e da tecnologia à produção, eles, graças àquele capital acumulado, puderam fazer os investimentos necessários para fazer essa conversão. Incorporaram a tecnologia e o maquinário, e daí nasceu o capitalismo. Então ele fala de uma acumulação prévia. Os capitalistas vieram acumulando capital por dentro do sistema feudal, por dentro do sistema mercantilista, até o momento em que as empresas capitalistas se tornam predominantes dentro do sistema econômico. E daí, então, vem um conjunto de revoluções políticas que vão reordenar todo o sistema jurídico da sociedade, o próprio Estado e assim por diante.
O segundo cara a escrever sobre isso é o Marx, e ele parte dessa noção do Smith de acumulação prévia, mas o Marx, que era um sujeito pouco tolerante, né, com a burguesia, ele vai ser um pouco mais ácido, digamos assim, para descrever esse processo. Ele vai dizer, realmente houve essa acumulação de capital. Agora, a maior parte desse capital veio mesmo, né, foi do conjunto de violências econômicas produzidas pela burguesia ao longo dos séculos XVI e XVII. Violências de que tipo? A privatização da terra, que era coisa que não havia antes, né? A terra ela era privada, mas não no sentido capitalista, ela pertencia à nobreza, mas a nobreza não podia vender a terra. Antes do século XVII, antes da Revolução Gloriosa na Inglaterra, antes da Revolução Francesa. Então ele, né, vem da privatização da terra e da expulsão dos camponeses da terra em função dessa privatização. Vem do processo de tráfico de escravos, promovido pela Inglaterra entre os séculos XVI e XVIII. Vem do processo de saqueio, de saque das colônias latino-americanas e asiáticas por parte dos países europeus ao longo desses séculos. Enfim, o Marx diz, houve uma acumulação de capital, mas essa acumulação de capital, ela não foi resultado apenas do trabalho árduo, né, dos donos de capital. Ela foi resultado também desse conjunto de violências produzidas. Finalmente, tem um episódio bastante desafiador, que foi no começo do século XX, quando os socialistas chegam ao governo da Rússia e constroem lá a União Soviética. E existe lá um debate sobre como é que a Rússia ia transitar do capitalismo ao socialismo. E nesse debate havia um problema, né? Existia um setor socializado da economia soviética, empresas estatais, cooperativas de camponeses, e havia um setor da economia soviética que se seguia nas mãos de empresários rurais, donos de terras, arrendatários que assalariavam camponeses, e empresários urbanos, pequenos comerciantes, médios comerciantes industriais, assim por diante. E aí um cara chamado Evgeny Preobrazhensky, um economista da Universidade de Kiev, ele diz o seguinte, ele diz, olha, é necessário que o processo de acumulação socialista, ele, de alguma maneira, repita o processo de acumulação capitalista. E como é que o Preobrazhensky situava o processo de acumulação socialista em relação ao capitalista? Olha, durante a transição do feudalismo para o capitalismo, o que as empresas capitalistas fizeram foi drenar recursos e riquezas produzidas sob o feudalismo e sob o escravismo para as empresas capitalistas. Foi daí que saiu a acumulação de capital. O que o setor socialista da economia soviética precisa fazer é drenar riquezas produzidas no setor capitalista para o setor socialista. E aí ele listou lá um conjunto de mecanismos pelos quais se podia fazer isso. Bom, hoje em dia o que acontece? Quando um empreendimento de economia solidária financia um investimento, toma dinheiro emprestado, digamos, para comprar uma máquina, que seja para comprar uma esteira para cooperativa de reciclagem, uma prensa, que seja para comprar um trator para cooperativa de pequenos agricultores, que seja para comprar uma máquina de costura para uma cooperativa de costureiras. E esse dinheiro é tomado emprestado do setor bancário, e esse empreendimento de economia solidária paga juros para o setor bancário, ele está transferindo valor gerado na economia solidária para o setor bancário capitalista convencional. Quando um agricultor toma um recurso do Pronaf na sua cooperativa, digamos no Sicob da Bahia, e paga esse juro para o Sicob da Bahia, ele está segurando essa riqueza gerada pelo seu trabalho dentro do setor social cooperativo. Quando um trabalhador assalariado de uma empresa qualquer,
de um banco, ele vai numa feira de economia solidária e, usando o recurso do seu salário, ele compra produtos da economia solidária, ele está transferindo valores gerados no setor convencional para o setor solidário. E quando um trabalhador da economia solidária pega lá a sua retirada mensal e vai na grande rede de supermercado e compra produtos produzidos por empresas capitalistas, ele está transferindo valores gerados na economia solidária para o setor capitalista. O que nós temos que fazer? Nós temos que garantir que os recursos gerados na economia solidária sejam reinvertidos na economia solidária. E precisamos drenar recursos da economia capitalista para a economia solidária. É isso que eu estou chamando de acumulação solidária. Bom, mas é possível uma acumulação solidária primitiva sob a desmundialização do capital? Por quê que eu estou chamando de desmundialização do capital? Não é um termo meu, também é dos mesmos economistas franceses. Nós estamos entrando num processo de crise aguda do sistema de globalização. O que eles chamam de crise estrutural do capitalismo mundializado e da periferia? Primeiro, a desglobalização e as políticas protecionistas. O que são políticas protecionistas? É tudo que vocês assistem no Jornal da Globo todos os dias e que não dão esse nome. O governo brasileiro controlando o dólar para garantir a capacidade de exportação das empresas brasileiras. O governo brasileiro estabelecendo taxas de importação mais altas para impedir que os produtos chineses monopolizem o mercado brasileiro. O governo brasileiro negociando com a Argentina e com não sei mais quem, mecanismos de defesa do Mercosul em relação aos produtos europeus, norte-americanos, etc, etc, etc. Argentina tomando as mesmas precauções, China tomando as mesmas precauções, e assim por diante. Segundo, taxas reduzidas de crescimento econômico. A zona do euro, as melhores estimativas para a zona do euro para esse ano são de 0% de crescimento. E as melhores estimativas da taxa de crescimento mundial para esse ano são de 13,5%. As melhores. Geralmente elas ficam bem abaixo das melhores. Tudo isso produz tensões sociais e tentativas, pelo menos, de políticas de caráter redistributivo. O que são tensões sociais? Greves. Greves de professores públicos federais, de professores municipais e estaduais. Por que greves? Porque se trata do governo decidir, afinal de contas, quem é que vai pagar a conta. 47% do orçamento público federal, do orçamento da União, está destinado ao pagamento de juros da dívida pública. Quem deve pagar esses juros? Os banqueiros podem pagar esses juros, ou seja, se você não paga os juros para os banqueiros, quem está pagando os juros são os banqueiros. Mas nesse momento quem está pagando os juros são os servidores públicos federais, com seus salários congelados. Se a gente enxergar o noticiário do Jornal Nacional, do Jornal da Globo, problemas graves sociais e manifestações na Grécia, na Espanha, na Itália, em Portugal, na Irlanda, nos Estados Unidos, por toda parte. E elas começam agora a chegar ao Brasil e à América Latina. Do ponto de vista econômico, um processo brutal de descontinuidade de cadeias produtivas. Por que nos últimos anos, as exportações do Brasil elas retornaram ao nível pré-mundialização de ênfase na exportação de commodities, de produtos agrícolas e de minérios? Porque a indústria brasileira ela teve uma crescente dificuldade de conseguir reduzir os seus custos e obter mercados no exterior. E por que a empresa brasileira não consegue reduzir os seus custos? Aí vem o setor empresarial para dizer, é muito imposto, é muito imposto, é muito imposto. Então, o que precisa fazer? Precisa cortar os impostos e cortar os salários dos servidores públicos, que aí a coisa se equilibra. Não, o problema é simples. As empresas brasileiras não têm a capacidade necessária de investimento para alcançar a tecnologia necessária para poder competir mundialmente. E isso tem a ver especialmente com o tamanho esquálido do mercado brasileiro.
que o mercado brasileiro, de 180 milhões de habitantes, participam efetivamente dele entre 70 e 80 milhões de pessoas. Como disse o professor Marcos aqui no começo da intervenção, a gente não consegue pensar em iPad, nem iPod, nem iPhone, e eu completaria, a gente só consegue pensar em iPIN, né, que é macaxeira, né, mandioca, como a gente costuma dizer. É o nível de tecnologia, né, que a gente consegue competir lá fora. Bom, quarta característica disso aí, pressões recorrentes sobre salários e empregos. Por quê? Porque quando se trata dos governos garantirem o pagamento das suas dívidas, onde é que eles vão cortar? Aposentadorias e salários. E tudo isso ainda com um agravamento importante da crise ambiental. Ou seja, à medida que a crise ambiental se aprofunda, os gastos governamentais com auxílio a calamidades climáticas, a problemas relacionados a enchentes e secas, esses gastos só aumentam. E, de modo geral, as pessoas atingidas por essas calamidades não conseguem recompor a sua vida porque não contam com a solidariedade social que o Estado poderia fornecer. E o Estado não fornece essa solidariedade porque está carreando esses recursos para o pagamento da dívida pública. E aí, o que acontece? Como é que os governos vão tratar essa crise da mundialização? Bom, em primeiro lugar, existe, em função da crise econômica, uma redução das margens de políticas redistributivas em função da crise fiscal, que é resultado da crise econômica. O que eu quero dizer com isso, traduzindo aí do economês? À medida que a crise se aprofunda, as empresas têm uma capacidade cada vez menor de pagar impostos. E quanto menos impostos o governo arrecada, menos dinheiro ele vai gastar com programas sociais, inclusive programas de financiamento a pesquisas de tecnologias sociais, ou programas de financiamento à incubação de economia solidária e assim por diante. No próximo período nós vamos ter uma redução dos investimentos públicos em todas as áreas, inclusive nessa. Existe aí uma dívida social acumulada, ou seja, aqueles que esperavam, né, melhorar sua condição de vida, graças a essa expectativa gerada nos últimos anos, serão frustrados, infelizmente. E aí se cria um dilema que é, segue o modelo chinês, ou seja, arrocha os salários para poder reduzir os preços e exportar mais, ou deixa de exportar, se volta para o mercado interno, mas voltando-se para o mercado interno, precisa ampliar a capacidade de consumo da população para absorver os produtos voltados, gerados para o mercado interno. Mas aí, nesse caso, deixa de exportar, deixa de ter divisas e tem dificuldades das empresas financiar a sua expansão. Qual é o resultado disso tudo? Uma tendência crescente a uma nova onda de associativismo econômico. Ou seja, toda vez que o capitalismo entra em crise, o que cresce mesmo são as alternativas a ele. E quais são as alternativas? A economia da violência, né? O tráfico, o roubo, o sequestro. A economia da caridade, da dádiva, né? Das pessoas que precisam viver dos programas públicos, né? Dos programas sociais das ONGs, das igrejas. E a economia solidária. Essas são alternativas. E o que a gente tem aí? Uma acumulação social da economia solidária a partir de dois vetores. A mobilização social democrática e o conhecimento gerado pelas experiências positivas. O que eu quero dizer com isso? O que empurra, o que vai empurrar a economia solidária dentro da crise? O fato de que já existem empreendimentos econômicos solidários exitosos, nos quais aquelas pessoas que buscam uma alternativa se espelham e dizem: é possível dar certo, vamos tentar por aqui. E toda essa mobilização social, ambiental, feminista, étnica, comunitária, que tenta resistir à crise e, quando busca uma alternativa efetiva, procura algo que tenha a ver com as características dessa mobilização. Existe uma acumulação solidária em curso? Existe. Existe uma acumulação econômica à medida que os empreendimentos vão internalizando e reconvertendo seus fatores através das redes de economia solidária.
Existe o desenvolvimento de tecnologias sociais, existe já uma disputa pelos fundos públicos de financiamento das empresas, no sentido de que esses fundos, eles, né, atendam não apenas as empresas convencionais, mas também os empreendimentos solidários. Existe um aperfeiçoamento dos modelos de autogestão. E existem experiências de comércio justo sul-sul, ou seja, importação e exportação de produtos entre países periféricos. Existe uma acumulação social, no sentido de que as pessoas mudam as suas vidas familiares, de trabalho, de vizinhança, à medida que participam da economia solidária. Existe uma ampliação da cooperação em detrimento da competição, ou seja, as redes de economia solidária, elas de fato evitam concorrer umas com as outras e buscam sim complementaridade e solidariedade entre si. Existe um revolucionamento dos processos educativos, não é à toa que existe aqui na UFRB, junto com a UFS, uma especialização em sociedade, inovação e tecnologias sociais, mas eu poderia aqui, para cada uma dessas coisas, pessoal, eu poderia dar 20 exemplos para vocês, tá? Embora essas coisas não apareçam quando a gente olha com olhos de ver, como diria o Paulo Freire, a gente enxerga muita coisa por aí. E existe sim uma articulação crescente entre consumo consciente e economia solidária. Existe uma acumulação política. Já existem, se multiplicam as experiências de autogestão, né? Por exemplo, em setor público, por exemplo, em redes, em setor de saúde, por exemplo, em setor de educação. Essa coisa da gente eleger reitor para as universidades não é uma questão, né, fora disso aí. Existe sim uma convocação permanente, a participação permanente dentro dos movimentos sociais, né, que se mobilizam, dentro do feminismo, dentro do movimento negro, dentro do ambientalismo. Existe sim, não, precisamos participar, precisamos tomar decisões conjuntas. Isso informa modelos de autogestão. Existe uma passagem da reivindicação dispersa à conformação de organizações para mobilização social e representação política. É o caso do Fórum Social Brasileiro de Economia Solidária, dos vários fóruns estaduais, das várias articulações nacionais da agricultura familiar, das empresas recuperadas, não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina. E existe agora uma necessidade crescente, é claro, da gente começar a pensar em construir modelos de mercado, de sociedade e de Estado coerentes com a economia solidária. Bom, qual é o papel das tecnologias sociais nesse processo todo? Central. Central. Para cada passo desses aqui, a gente precisa de tecnologia. Se a gente quiser fazer comércio justo sul-sul, por exemplo, entre Brasil e Angola, a gente precisa de uma tecnologia de informação, de uma tecnologia de logística, de uma tecnologia de complementariedade produtiva que precisa ser desenvolvida. E está sendo desenvolvida. Se a gente quiser constituir redes de economia solidária, a gente precisa desenvolver tecnologias para a constituição da própria rede. E precisa desenvolver tecnologias para melhorar o desempenho produtivo dos empreendimentos que estão na rede. Se a gente quer fazer comercialização, a gente precisa construir uma tecnologia de comercialização para a economia solidária. As feiras já estão longe de dar conta daquilo que a gente precisa. E essas tecnologias estão sendo desenvolvidas. Então, eu vou encerrar com as palavras de um cara que eu adoro, que é um pensador latino-americano, uruguaio, que eu tenho muito prazer sempre de ler as coisas que ele diz, o Eduardo Galeano. Ele diz o seguinte: de nossos medos nascem nossas coragens e em nossas dúvidas vivem nossas certezas. Os sonhos anunciam outra realidade possível e os delírios outra razão. E entre os extraviados nos esperam coisas por serem achadas, porque é preciso perder-se para tornar a encontrar-se. Eu agradeço mais uma vez o convite que o programa me fez. Espero que de alguma maneira eu tenha contribuído com a discussão de vocês e espero revê-los muitas e muitas vezes ainda. Obrigado. Bom, gente, vamos abrir para algumas perguntas e depois a gente vai ter um relato de experiência de empreendimentos Palha, Viva Grupo Greps e empreendimentos Jaguari. Gostaria de cumprimentar o professor e parabenizá-lo
pela excelente palestra, a todos aqui presentes. A minha pergunta é o seguinte, é um questionamento, a gente acompanha esses debates políticos, essa realidade da estrutura política, e é dentro da perspectiva da macroestrutura do Karl Marx, né, que você tem lá uma macroestrutura e que delibera de uma ótica verticalizante. Bom, foi posto aí uma realidade sobre como funciona essa estrutura de apoio do Estado com relação a essa relação da macroestrutura. A minha pergunta seria, como resolver esse problema de distribuição de renda e aplicabilidade em estudos, se a gente tem capitais sendo geridos de forma incorreta, sendo aplicado de forma incorreta, e a população com alta taxa de impostos é que paga as luxúrias, sem contar também com o aumento salarial de 60% dos parlamentares, né, que poderia entrar nesse orçamento, e fora também a corrupção que se estende por todos os ministérios do governo. Gostaria de saber como é que a gente pode gerenciar, se isso pode ser aproveitado. Meu nome é Adriano, parabenizar aí a palestra, acho que foi uma ótima introdução para o debate aqui nesses 2 dias, trouxe uma visão bastante geral e macro do processo, da economia solidária, da tecnologia social, e acho que a gente vai poder também, com os relatos das experiências, chegar mais no chão e ver como isso se materializa. Eu tenho, na verdade, 3 perguntas. Uma, gostaria de saber, você falou bastante desses macroprocessos, em relação à política pública, o capitalismo não se tornou viável também sem conseguir criar um Estado que o tornou viável, que gerou condições para que ele se tornasse viável. Qual é o papel do Estado e da política pública no processo de tornar a economia solidária viável e como isso se materializa hoje, se hoje a gente já pode ver alguns elementos dessa apropriação. Uma segunda pergunta é em relação às mudanças recentes na tecnologia da informação, na tecnologia da comunicação, na internet. Você acha, as análises em relação aos impactos dessas mudanças, eu acho que ainda são bastante diversas, pessoas que veem esse processo de forma bastante idealizada, como se o espaço virtual fosse um espaço totalmente democrático, isso fosse trazer mais cooperação. Também acho que não é de se jogar no lixo, tem muita coisa que vai mudar e a gente está começando a ver aí nos impactos dessa revolução. E gostaria de saber qual é a sua avaliação em relação à profundidade desse processo, quanto que ele vai influenciar na economia solidária e se esse paralelo, tecnologia da informação, da comunicação, internet, software livre, programas abertos, como é que é essa comunicação com tecnologia social, que também é uma tecnologia aberta, também é uma tecnologia que pode ser utilizada de várias formas e tem um hiato aí de questões, queria que você tentasse fazer um pouco essa ponte. E por fim, perguntar se a tecnologia social, ela pode ser a tecnologia que torna a economia solidária viável, se ela pode ser em si um ganho de produtividade econômica que tornaria a economia solidária viável ou não? O caminho passa por uma outra história. Primeiro, eu acho o seguinte, a questão do Estado, né, isso tem a ver um pouco com a primeira questão do Adriano, né, sobre política pública na tecnologia social e a relação do Estado com esse processo todo. Bom, o que acontece? Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa aqui ter uma clareza absolutamente completa sobre o papel central da democracia no desenvolvimento da economia solidária. Não podemos ter nenhuma dúvida, minha gente, de que democracia não é uma coisa que combina com capitalismo. O capitalismo teve que engolir a democracia. E sempre que ele pode suprimi-la, ele o faz. A democracia é uma conquista dos de baixo. E sem democracia não pode haver economia solidária. Por quê? Porque o espaço da economia solidária, ele pressupõe a disputa de fundos públicos fundamentais. Do que eu estou falando? Vou dar um exemplo concreto. Entre 2008 e 2010, eu estava na coordenação da rede TCPs, Rede Incubadoras Tecnológicas Cooperativas Populares. Eu era parte do comitê gestor do programa PRONINC, Programa Nacional de Incubadoras.
E havia 2 programas de incubadoras no governo federal. Um programa destinado ao sistema, ao modelo Amprotec, que ficava no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? E outro programa de incubadoras na Secretaria Nacional de Economia Solidária, que era o PRONINC. O programa do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, ele suportava mais ou menos umas 200 incubadoras que existem no Brasil funcionando, que incubam, em média, 10 empreendimentos, 10 empresas, que geram, em média, 2 a 3, vamos botar aí 3 empregos cada empresa, do sistema Amprotec. As incubadoras, estou falando das incubadoras de base tecnológica, né, que incubam empresas, né, que têm um projeto, a princípio, inovador. 200 incubadoras, vezes 10 empreendimentos em cada uma, 2.000 empreendimentos, vezes 3 empregos, 6.000 empregos. Assistidos, né, dentro da lógica convencional, capitalista. As incubadoras de empreendimentos de economia solidária eram 60 incubadoras, 64, mas eu vou arredondar aqui para facilitar a conta, que incubavam cada uma, em média, 10 empreendimentos também, né? Só que cada empreendimento incubado nas incubadoras de economia solidária gerava ou assistia, em média, 30 empregos, 30 postos de trabalho, né? Em média. Haviam grupos com 5, 6 postos de trabalho, haviam cooperativas rurais com 400, 500 associados. Em média, 30 empregos. 60 incubadoras, vezes 10 empreendimentos, são 600 empreendimentos, vezes 30 empregos, 18.000 empregos. Então, os empregos assistidos pelo programa do MCTI, de empresas convencionais, dava aí uns 6.000 postos de trabalho, né? Nas incubadoras de cooperativas, 18.000. Recursos para o programa do MCTI, 400 milhões de reais. Para as incubadoras de cooperativas, 20. 6.000 empregos, 400 milhões. 18.000 empregos, 20 milhões. O governo, ele é suscetível a pressões. E o que nós temos que nos perguntar é qual é a capacidade de pressão da economia solidária sobre o governo. Essa é a questão. A economia solidária não tem recursos para financiar campanhas eleitorais, mas ela tem votos. E tem consciência, e pode ter consciência de classe. Então, se a gente constrói as organizações políticas necessárias para organizar essa consciência, para tornar essa consciência de classe em si, né, em classe para si, e eu costumo dizer que a economia solidária está gerando uma nova classe de trabalhadores associados, que é diferente da classe de trabalhadores assalariados, né? Se esses trabalhadores associados forem capazes de se organizar e de reivindicar e de pressionar, se nós tivermos democracia, nós poderemos avançar. Se não tivermos democracia, não. Então a democracia é essencial. E aí o que acontece? As políticas públicas, elas vão aparecer na medida da capacidade de organização e pressão política desses setores sociais. Como é que nasceu o PRONAF da agricultura familiar? Nasceu da pressão do movimento dos pequenos agricultores. Como é que nasceu a política da reforma agrária? Do movimento do sem terra. Agora, se os trabalhadores da economia solidária não se organizarem para lutar, para pressionar, para reivindicar, não vai ter política pública, nem recurso de fundo público para a economia solidária, para fazer pesquisa em tecnologias sociais, para financiar espaços de comercialização, para garantir crédito privilegiado para os empreendimentos de economia solidária. E se o Fórum Brasileiro de Economia Solidária continuar, na minha opinião, nesse nhenhenhé de não, o governo é nosso amigo, então nós não podemos atacar o governo, bom, aí, meu amigo, não vai ter nada. O governo pode ser nosso amigo, mas ele age sob pressão. E se não houver pressão, não vai ter política pública adequada. E aí, isso entra, né, nas questões que o Adriano levantou. A internet é outra coisa, minha gente, que nós temos que ter uma coisa claríssima.
A internet, ela é resultado da democracia e da apropriação da tecnologia por setores sociais que não são dominantes. Não é à toa que nos últimos 2 ou 3 anos vem se fazendo um esforço enorme nos Estados Unidos e na Europa para restringir o uso da internet, prendendo lá o coordenador do Wikileaks, estabelecendo leis que restringem o uso da internet dentro dos Estados Unidos. E aí uma coisa muito clara, o funcionamento da internet, ela foi resultado de uma insubmissão. Ela foi resultado da negativa do cara que desenvolveu a internet pela primeira vez em privatizar a internet, ainda que fosse em seu próprio favor. E o movimento de software livre, ele tem um caráter subversivo que é espetacular. Software livre, pessoal, não é o software que a gente acessa grátis. O software livre é o software que, porque tem o seu código-fonte público, ele pode ser modificado, aperfeiçoado e melhorado por comunidades de desenvolvedores que estão distribuídas ao redor do mundo, por gente que, em geral, não ganha nada para fazer isso. E que permite, por exemplo, que eu esteja usando aqui o BR Office, ou o LibreOffice, por exemplo, para preparar essa apresentação que eu coloquei aqui no quadro, de programas que, na minha opinião, são melhores que os da Microsoft. E que eu posso acessar de graça porque eles são produzidos de forma colaborativa e solidária. E isso só pode ser possível se a internet se mantiver democrática. E nós temos também que lutar por essa democracia. E aí, se é a tecnologia social que viabiliza a economia solidária, eu responderia, não só ela, mas principalmente ela. Não haverá economia solidária sem um crescente desenvolvimento e aperfeiçoamento dessa tecnologia que pode ser acessível por todos e que é desenvolvida no processo de interação dos grupos sociais produtivos. Então, não é só a tecnologia que viabiliza a economia solidária. A mobilização política também viabiliza a economia solidária. A articulação dos empreendimentos entre si na composição de redes também viabiliza a economia solidária. Apesar de que eu diria de que essa viabilização da construção de redes também é uma tecnologia. Então, se a gente discutir a tecnologia no sentido amplo, né, como um produto, um processo ou uma metodologia que não tem proprietário, que se constrói na geração entre os grupos, que é acessível a todos que queiram utilizar e que representa soluções efetivas para os problemas sociais, se a gente tratar a tecnologia social dentro desse conceito, ela é, sim, uma grande, talvez a melhor arma para viabilizar a economia solidária. A economia solidária, repito, não vai se viabilizar sem tecnologia social. Ela precisa também de outras coisas, mas a tecnologia social é central dentro desse processo. Gostaria de parabenizar o programa aqui, o pessoal da UFRB, pela organização do evento. E o amigo Antônio Cruz, sempre a gente se encontra em situações assim. Há alguns anos atrás, como ele colocava, eu fui um dos que enjoei, como eu digo, abusei bastante, falando da dificuldade e tal, resistir na oficina com relação a uma série de coisas. Mas na verdade, eram inquietações mesmo com relação a gente. Uma coisa é a gente militar e saber o que a gente sente e acredita na economia solidária. Outra coisa é no momento que a gente, ou quase outra coisa, é quando a gente começa a escrever sobre isso e tentar defender essa posição, inclusive no debate contra esse outro circuito que você coloca. Perfeito. Concordo integralmente com o que você colocou. Acho que agora a gente tem um discurso mesmo para enfrentar. E a economia solidária tem que se fazer enquanto um ambiente político, uma economia de classe mesmo, política, um perfil político, para enfrentar, inclusive, o outro circuito. E a gente vai construir de forma que, como você coloca, nós não vamos fazer expropriação dentro do nosso circuito de economia solidária, que a gente não pode fazer isso. Mas a gente vai drenar, como você colocou o termo aí, o outro, que existe uma acumulação capitalista que precisa ser redistribuída. Acho que nessa linha que a gente precisa trabalhar. Mas eu queria te fazer 2 perguntas que estão me encucando agora nos estudos, que é uma da professora Lúcia Bruno, que acho que você conhece, que ela fala
da questão da imposição do trabalho, né? Imposição do trabalho. E a economia solidária faz uma crítica, a economia solidária faz esse papel de imposição do trabalho, né? Um pouco. Então, essa ideia de imposição do trabalho, ela parte da ideia global, da totalidade, da discussão de que o capitalismo a nível mundial, ele impõe o trabalho, e impondo o trabalho aliena, e aí todo mundo passa a trabalhar para o sistema capitalista, dá uma sobrevida ao capitalismo. Eu não concordo com isso, mas eu queria ver o que você pensa sobre essa questão, porque eu acho que aí entra a questão da classe. E a outra coisa é sobre o desenvolvimento local. Não o desenvolvimento local como ilhas de desenvolvimento, né? Aqueles periféricos das agroindústrias, das regiões metropolitanas, aquelas que representam o global no local. Mas o desenvolvimento local enquanto uma concepção de organização fora, que vive uma outra realidade e que existem elementos que podem formar as redes, que podem lidar direto com o gestor, que existem outras construções, né, outros elementos mais fáceis de ser trabalhados do que os elos provocados pelo processo de globalização, de forma verticalizada, que você não enxerga, digamos assim, o grande autor do processo, a grande discussão. Isso parte de uma discussão do professor Jorge Miglioli, quando ele fala do processo de orientação econômica, né? Quando você trabalha na perspectiva local, você encontra elementos capazes de enfrentar essa visão da indústria como sendo a única coisa. Nós não vamos ter nunca uma indústria para cada município, que sustente o município com emprego industrial. Mas nós precisamos também ter consciência de classe no município, né? E existem elementos no município que fazem essa consciência. Então, eu queria que você, se puder, trabalhar essas questões do desenvolvimento local e também da imposição do trabalho. Obrigado. Meu nome é Dirceu, eu represento uma rede de artesãos da região metropolitana de Salvador. Por 2 vezes, eu procurei uma incubadora, o IFBA e a UPSAL, para que eles pudessem orientar os nossos grupos, né, fizessem a incubação. E eles nos disseram que não podiam fazer, porque acho que tem um limite de grupo que eles atendem. Então, como é que nós vamos, né, ter acesso a essa incubação? Se geralmente é por edital, pelo que me disseram. Tem o edital e parece que os grupos são pré-escolhidos ou coisa assim. Então, quem não faz parte, quem não tem aproximação assim de uma incubadora, como é que vai fazer para ser incubado? Eu acho que fica meio, né, fica algo vago. Se você precisa dessa informação, dessa tecnologia que vem da incubadora das universidades, e se nós não conseguimos chegar até elas, o que os empreendimentos podem fazer para ter esse acesso? Aí fica essa questão assim, fica meio no ar para mim, eu não consigo entender direito como a gente fazer para ter esse acesso a essas informações. Aí tem 2 limitações, Dirceu. A primeira delas é essa que você falou, que as demandas para as incubadoras são muito maiores do que as incubadoras conseguem atender, conseguem cumprir. Do que depende a capacidade das incubadoras atenderem todas as demandas? Primeiro, de mais recursos. Aquela conta que eu fiz aqui ainda agora, não sei se você acompanhou, né? Bom, e do que depende que o governo destine mais recursos para as incubadoras de cooperativas? Da demanda dos empreendimentos sobre o governo. Da demanda organizada, política, dos empreendimentos sobre os governos. Mas mesmo quando tem recursos, aí às vezes aparece um outro problema. Você tem o dinheiro e não tem as pessoas. E por que não tem as pessoas? Porque, como disse aqui o vice-reitor da UFRB, a universidade no Brasil, ela segue sendo o castelo da produção científica do sistema capitalista, dominante, convencional. A grande maioria dos meus colegas lá da Universidade Federal de Pelotas, né, eles buscam formular projetos que lhes permitam ganhar dinheiro, né, e para eles ganharem dinheiro formulando esses projetos, eles têm que fazer parcerias com empresas. As incubadoras, por exemplo, os professores que trabalham nas incubadoras não recebem nenhuma complementação. Eles têm o seu salário e terminou ali. Que eu acho que está muito bem. Acho que está muito bem. Já tem um bom salário, não precisava ganhar mais. O problema é que, havendo bolsas de pesquisa
para as pesquisas, né, especialmente as relacionadas a empresas, muitos professores se dedicam a isso. E ganham uma boa complementação, né, utilizando a estrutura da universidade pública, os equipamentos da universidade pública, o conhecimento que eles adquiriram na universidade pública para trabalhar para as empresas. E aí o que acontece? A gente precisa contar com um número relativamente pequeno de professores, de estudantes, né, que constroem uma consciência social em torno dessas questões. Aí tem uma outra limitação ainda, que é a seguinte: as incubadoras, os programas de incubadoras, são destinados a empreendimentos que estão nascendo. E os empreendimentos que já estão consolidados, como talvez seja o caso de vocês? Então nós estamos começando uma experiência lá em Pelotas agora, que a gente está chamando de programa de pós-incubação, que é um atendimento específico, né, em 3 áreas, para empreendimentos que já estão funcionando, já estão consolidados. A gente pega um pouco a experiência do Sebrae, um pouco a experiência das incubadoras, né? E a ideia qual é? É que esses empreendimentos consolidados recebam assessorias pontuais, específicas, assim, na área de gestão principalmente, né? Plano de negócios, planejamento, essas coisas. Um outro atendimento na área da formação de sócios novos dos empreendimentos, porque você deve sentir esse problema, né? Toda vez que entra um sócio novo, ele fica meio perdido, né? Ele não sabe bem como é que funciona aquilo. Tá, mas quem é o meu chefe, né? Quem é que me manda, afinal? Para quem que eu presto contas, né? Até ele, né? Então, ter uma formação para esse pessoal que está chegando, e um terceiro foco de assessoramento, vamos dizer assim, é a construção de projetos específicos de tecnologia para o empreendimento. Você disse que é de um empreendimento de artesãos, né? E vocês trabalham com que tipo de produto? É muito variado? Variado. Certo. Então, talvez vocês precisassem, penso eu aqui, não sei, ter alguém da área de design trabalhando com vocês, né, para poder melhorar o produto. Então, esse programa de pós-incubação teria a ver com isso. Então, a gente passa a ter uma incubadora para os empreendimentos que estão aparecendo e um programa de pós-incubação para os empreendimentos que já estão consolidados. Mas isso depende de recurso e depende de gente, como eu tinha lhe falado. Então, a maneira mais fácil de se conseguir isso é os empreendimentos se organizando e pressionando. Pressionando o governo e pressionando as universidades. E falando duro mesmo. Entendeu? A gente vem aqui pedir apoio da universidade, a universidade está sempre disposta a apoiar as empresas, mas a economia solidária a gente não tem apoio. Que universidade pública é essa? Fala duro mesmo, entendeu? Não tem problema. As questões que o Zé Raimundo levanta também são extremamente instigantes, né? Eu acho que é especialmente difícil para a esquerda, especialmente para a esquerda de orientação marxista, de uma certa formação marxista, eu me considero marxista também, mas existe uma parte da esquerda, Zé Raimundo, que acha que quem vai derrubar o capitalismo são os trabalhadores assalariados. E aí, para mim, acaba caindo numa contradição que o próprio Marx produziu, é verdade. O que muda mais a sociedade? Uma greve, uma negociação coletiva ou um empreendimento de economia solidária? O que educa mais as pessoas para saber o que é o capitalismo, como é que ele funciona e o que a gente tem que fazer para mudar a sociedade? Eu não tenho nenhuma dúvida, eu fui sindicalista durante muitos anos. Fiz o meu mestrado discutindo o movimento sindical. O que os sindicatos fazem é negociar um preço maior ou menor da força de trabalho, e deu. O que a economia solidária faz é dar conta de produzir outras relações econômicas dentro dessa estrutura social que está aí posta. Então, fica difícil para essa galera. É a mesma coisa que diz o seguinte: bom, então qual é a saída? A saída é o Estado oferecer políticas públicas. Como assim? Qual o Estado? O Estado esse dominado pelos grandes oligopólios internacionais, etc, etc, etc. Tu espera o quê desse Estado?
Ah, não, mas esse Estado ele precisa estar, né, a serviço dos trabalhadores. Mas que trabalhadores tu espera que vá controlar esse Estado? Esses trabalhadores que têm um movimento sindical cada vez mais esquálido, porque é uma classe trabalhadora que cada vez se fragmenta mais? Não. Se tem, na minha opinião, né, um movimento capaz nesse momento de se contrapor a esse processo todo, são os movimentos sociais que oferecem alternativas efetivas ao capitalismo. Que movimentos são esses? Aqueles que estão construindo uma economia e uma sociedade efetivamente diferente. Ah, mas a economia solidária ela é tão pequena. Eu vou dar um dado simples para vocês. Aqueles 1.800.000 pessoas envolvidas com a economia solidária, que foram identificados pelo levantamento do Ministério do Trabalho em 2005, 2007, 1.800.000 pessoas, que representam aí em torno de 1,5% mais ou menos dos trabalhadores ocupados no Brasil. Isso aí é pouco ou é muito? Eu vou dizer uma coisa, o Movimento Sem Terra, ele reúne aproximadamente 1.800.000 pessoas, o mesmo número. São 900.000 assentados, 900.000 acampados. 1.800.000. Como é que existe uma política de reforma agrária com a amplitude que existe? Quantos trabalhadores a CUT representa? A Central Única dos Trabalhadores, a outrora poderosa Central Única dos Trabalhadores. 4 milhões de trabalhadores é o que a CUT representa hoje. Então, por que a economia solidária tem tão pouco espaço? Porque não se organiza politicamente, ou se organiza de maneira frágil, de maneira débil. E, especialmente, tem uma ilusão, na minha opinião, muito forte, de que o Estado vai resolver os problemas da economia solidária se ela não atacar o governo. Se nós formos amiguinhos, o governo vai nos conseguir recursos, verbas, crédito, programas. É o contrário. O governo é amigo do MST porque o MST se mobiliza, porque ocupa o INCRA, ocupa a estrada, ocupa a fazenda, se manifesta. Na hora de votar, o MST vota com o governo, é verdade. Mas na hora de protestar, ele não quer saber. Então, essa ideia de que, né, a economia solidária subordina trabalho. Bom, mas quem é que não subordina, então? Onde é que está a não subordinação do trabalho? No trabalho assalariado? Não me parece. Então, eu acho que as formulações, como a da Lúcia, por exemplo, elas ainda são formulações que estão lendo o capitalismo globalizado como se ele fosse ainda o estado de bem-estar social. E do ponto de vista do desenvolvimento local, territorial, alternativo, eu também, né, concordo, se eu compreendi bem a proposição do Zé Raimundo, de que é claro que a economia solidária representa uma alternativa fantástica, né? Mas ela produz industrialização local, sim. A gente vai no supermercado, entendeu? Comprar. Garanto que aqui em Cruz das Almas deve ter arroz para vender beneficiado lá em Pelotas, né? E deve ter feijão beneficiado, sei lá, no Ceará, talvez. E lá no Rio Grande do Sul, né, a gente compra água de coco produzida aqui na Bahia e beneficiada por empresas aqui na Bahia. Vou dar um exemplo do que eu acho que essas coisas podem ser modificadas, que é um projeto que a gente está desenvolvendo por lá também, que é uma rede de comercialização da economia solidária, que tem um princípio simples. Muitos empreendimentos de vários ramos diferentes, cooperativas de pescadores, produtores agroecológicos, artesãos, empreendimentos que produzem queijo, que produzem plantas e flores ornamentais, que produzem sucos, conservas, se reuniram para montar um mini mercado da economia solidária. De modo que, no final do dia ou no sábado, as pessoas possam ir lá e fazer suas compras da semana e comprar queijo produzido na economia solidária, frango produzido pela economia solidária, linguiça, arroz, feijão, pá. Mas a gente não produz tudo lá na nossa região. Por exemplo, não tem café, não tem erva mate, que se consome muito no Rio Grande do Sul, não tem banana. Que
produtos a gente coloca lá? Produtos da economia solidária trazidos de outras regiões. Café do Espírito Santo, erva mate de Santa Catarina, banana do norte do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque essa cesta de ofertas mais ampla e mais variada atrai os consumidores de uma maneira muito maior. De fato, o cara pode ir lá e fazer as compras dele na semana lá no mercadinho. E, em segundo lugar, a gente evita que os recursos gerados na economia solidária se dissipem, se transfiram para o setor capitalista da economia solidária. Então, por exemplo, a gente prefere comprar arroz da economia solidária produzido na região de Porto Alegre do que comprar arroz de uma empresa capitalista que foi beneficiado ali em Pelotas mesmo. Por quê? Porque não se trata de beneficiar a localidade de Pelotas, mas se trata de beneficiar um tipo de economia que produz transformação social. Se houver arroz da economia solidária produzido em Pelotas, nós vamos vender esse, o arroz da economia solidária produzido em Pelotas. Mas se não tiver, nós vamos comprar o arroz da economia solidária produzido em Tapes, que fica a 200 quilômetros dali, sem problema nenhum. Então são esses mecanismos que eu acho que a gente tem que começar a construir, se a gente quer, de fato, permitir a economia solidária se viabilizar economicamente. Redes, tecnologia, aliança da economia solidária com os consumidores conscientes. Política de organização dos empreendimentos para pressionar por fundos públicos e políticas públicas para a economia solidária. Eu acho que se a gente cumprir esses passos, esse programinha aí de uma maneira rigorosa, criteriosa, com competência, a gente vai dar passos enormes na transformação da sociedade, realmente o que eu penso. Eu concluo por aqui, quero mais uma vez agradecer o convite de todos vocês. Espero que essa minha viagem aqui, ela não seja tão viajante assim, que ela tenha os pés fincados no chão. Pode parecer uma coisa, nossa, o Antônio está totalmente fora do mundo, a economia solidária está muito longe disso que ele diz. Mas se a gente anda pelo mundo afora aí, é impressionante a quantidade de experiências, a riqueza das experiências, a criatividade, a capacidade de cooperação que se produz por aí. Um bom seminário a todos vocês. Obrigado, tá? Gostaria de agradecer ao Antônio Cruz pela brilhante palestra. Bom, agora vamos ouvir o relato de experiência da Associação Palha Viva, depois da rede de produtoras, e aí a gente vai ver um vídeo das experiências delas. Eu me chamo Rosângela Aragão Guimarães, me faço presidente da Associação Palha Viva do Artesanato da Palha de Açu, a Palha do Ouricuri, onde a gente desenvolve um trabalho há 11 anos com a Associação Palha Viva. E nós tivemos o apoio do SEBRAE, todas as falas aí do presidente, assim que a gente teve toda a capacitação de gestão empresarial, gestão de preço, de não ter atravessador também, porque o artesão fazia os seus trabalhos e tinha as pessoas só para atravessar. Hoje a gente vende no preço justo e não tem atravessador, a gente entrega diretamente ao consumidor. Então, isso para a gente é muito importante. Lá na nossa cidade, a gente é muito valorizado, porque as pessoas sempre dizem que santo de casa não faz milagre, né? Para mim é um prazer imenso estar participando e ter tido essa ideia de formar a Associação Palha Viva em Iaçu. E hoje estou aqui pelo convite de Elânia, psicóloga de lá de Iaçu. Então, ela trouxe-me aqui, para poder falar dessa associação. E que me faz bem demais. Só o que me deixa triste é porque as pessoas, principalmente os fazendeiros, estão tirando os pés de ouricuri e os pés de umbu. Porque o umbu hoje eles estão fazendo doce. E serviria para quê? Fazer as tabletezinhos e botar nas nossas caixinhas. Então, isso para nós é triste, porque as pessoas ganham o seu dinheiro hoje com a natureza. Então, hoje estão tirando isso. Então, eu deixo aqui um apelo para vocês, aí alguém de direito, que possa fazer uma denúncia dos pés de ouricuris e pés de umbu.
porque eu acho que nós que vivemos lá na região do interior, que as pessoas não precisam sair para a cidade grande para trabalhar, mas tem como ganhar seu dinheiro no próprio lugar, né? Porque os jovens saem da cidade porque não tem emprego. Mas com a Palha Viva hoje, eu digo a vocês que é uma experiência muito nobre, porque a gente resgatou a cultura de lá, que só faziam esteiras, faziam só trança do chapéu, e o chapéu hoje não, a gente tem Ns, né? Produtos, que aqui eu vou deixar para vocês um catálogo que o Sebrae nos ajudou, já temos o catálogo que o Sebrae nos forneceu. Tivemos o design também que melhoramos as nossas peças. Então, a gente tem a criatividade, né? O artesão faz, tem sua ideia, mas o design vai lá e só dá uma arrumadinha. Lá na associação, hoje nós temos 9 associadas. Por quê? Por causa desse problema de não ter esse escoamento também dos trabalhos. Então, muitas pessoas vão para casa e vão lavar roupa, vão trabalhar em casa de família, fazem o trabalho, mas é menos. Mas digo a vocês que a gente tem um ponto positivo. Já temos uma empresa no Rio de Janeiro que já está fazendo contato conosco para a gente estar mandando produto. Temos em Salvador, a gente já mandou produtos até para o exterior, que tem uma parceria com uma associação solidária lá, que é Tudo por um Sorriso. Então, é uma entidade muito importante também. Então, o que eles fazem? Pega o nosso produto lá na associação, leva para a Itália, vende, quer dizer, elas ajudam a gente comprando o produto. Aí vende o produto na Itália e traz a verba para essa instituição, que é uma instituição de menores em risco, e que é também muito bom. Quer dizer, o dinheiro não fica lá, ele traz para o município, para ajudar a entidade do nosso município. Então, para a gente é um orgulho, porque eles valorizam o nosso trabalho, né? A loja fica na Rua Castro Alves, em Iaçu, no número 109. Se algum dia vocês forem lá vai ter uma festa muito bonita no São João. Se alguém quiser visitar a festa junina de Iaçu, que é muito boa mesmo, muito animada, aí vocês podem dar uma visitada lá na Associação Palha Viva e ver os nossos produtos. Aqui nós temos uma pequena amostra, né? Fazemos decoração de festa junina também com a palha do coqueiro. A gente brinca com a palha. Tá. Obrigada, gente. Agora vamos chamar a rede de produtoras. Meu nome é Catiúcia, faço parte da Copa Rede Produtoras da Bahia, em Feira de Santana. A Rede Produtoras da Bahia, a Força das Mulheres da Terra. Pode passar. A Rede Produtoras da Bahia é uma articulação de grupos de mulheres produtoras rurais e urbanas. Atualmente está constituída por 55 grupos e cerca de 700 mulheres. Os grupos atuam na produção e na comercialização. Aí tem algumas fotos das meninas produzindo em cada município. Aí são as oficinas de planejamento que elas tomam. A missão é articular e fortalecer a cooperação dos grupos de mulheres produtoras através da organização e da comercialização, visando consolidar a participação da mulher na construção do desenvolvimento solidário. 18 municípios do estado da Bahia, nos territórios de Cisal, Bacia do Jacuípe e Portal do Sertão. Os objetivos: busca de geração de renda, valorização do trabalho feminino, autonomia das mulheres, promoção dos produtos, incentiva de práticas solidárias, combate à exclusão social. Construir outro mundo mais justo e igualitário para as mulheres. Ramos produtivos: artesanato de sisal e caruá, artesanato de palhas, artesanatos em tecido, bijuteria, horticultura, processamento de frutas, derivados de mandioca, derivados do leite e culinária regional. Aí são a RPD no mundo do movimento social. É uns logozinhos, as ONGs, Conde Cisal, instituições governamentais, Unicafes, MMTR, Fórum de Bahia da Economia Solidária e o movimento sindical. Conquista nos anos de 2009 e 2010. Acesso ao PAA e alimentação escolar. Participações em feiras regionais, estaduais e nacionais.
realização de feira de mulheres no Shopping Center de Feira de Santana, representação nos espaços públicos Condes, Unicafes, Câmara Técnica, Fórum, Economia Solidária e outros. Projetos próprios, parcerias estabelecidas, fundo solidário e compra coletiva. As Mais Conquistas, que é um site que a gente fez, que vocês podem acessar e saber tudo sobre a rede, todos os acontecimentos, onde a gente está, as feiras, onde a gente está participando, dos cursos também. Aí a foto da gente nas feiras, e essa de baixo aqui é algumas meninas, as produtoras, no Shopping Center, lá no Boulevard, em Feira de Santana. A gente é filiada à Rede de Produtoras do Nordeste, Unicafes, Fórum Estadual de Economia Solidária, Fórum de Mulheres da Região Semiárida da Bahia e a Reparte. A PPIGRE, a EGRE, a MDA, Secretaria de Especialização de Políticas para as Mulheres, Governo Federal, Governo do Estado da Bahia, Mesa Brasil e empresa como Petrobras. Parcerias: MOC, Movimento de Organização Comunitária, MMTR, da região semiárida da Bahia, Casa da Mulher do Nordeste, APAEBS, Cooperativas de Crédito, ASCOB, Sindicato de Trabalhadores Rurais. Os desafios: autogestão, melhorar o processo de gestão, produção e comercialização, estruturação dos espaços de produção dos grupos, capital de giro para a produção, comercialização, ampliar relações com os mercados, melhorar a qualidade dos produtos, diversificar, inovar e otimizar, e buscar a certificação dos produtos. O contato da gente é Rede de Produtoras da Bahia, redeprodutorasbahia.com.br. O telefone da gente está aí e o e-mail também, viu, gente? Qualquer coisa, qualquer dúvidas, onde estão as mercadorias, como comprar as mercadorias da gente. A gente está com um estande aí fora, a gente trabalha com sisal, tricô, palha, colares. Quem quiser visitar a gente lá também pode vir, com alimentação também. Obrigada. E agora a gente vai assistir um vídeo. Oferecer uma alternativa de geração de renda para mulheres do semiárido e ainda promover o comércio solidário? Isso se faz com tecnologia social. Rede de Produtoras da Bahia. Cooperativa Rede de Produtoras da Bahia. Feira de Santana, Bahia. A vida da gente sempre foi difícil. Agricultura rural, às vezes mal remunerada, enfrentando a seca, sem conhecimento, sem oportunidades. Muitas vezes trabalhando para ajudar o marido dentro de casa, trabalhar durante a semana toda, não vê nem a cor de um centavo. A mulher, para acessar o crédito, tem que estar com a terra em nome da mulher. E na maioria das vezes essa terra se encontra em nome do esposo. Então gera uma dificuldade para que essa mulher possa acessar o crédito. Solução. Nós começamos a identificar quais são os grupos de interesse que essas mulheres identificam em suas comunidades. Daí surgem os grupos de artesanato, grupo de produção de alimentos, grupo de hortaliças, grupo de processamento de frutas. Nós desenvolvemos assessoria e formação. Então, nessa formação, trabalhamos formações temáticas. Então, se a gente identifica que é necessário melhorar uma atividade produtiva como a questão do artesanato, então nós buscamos apoios para desenvolver capacitações, cursos, oficinas de melhoramento do artesanato. A gente tanto trabalha a questão da geração de renda, prezando que o dinheiro vai chegar para a gente, como também a questão da mulher em si. A gente não visa só a questão financeira, visa assim a autoestima da mulher. A gente valoriza muito essa questão da mulher, da formação, do bem-querer e do bem-estar dessa mulher. Interação com a comunidade. São mulheres que já participam das reuniões dos movimentos e aí, a partir daí, elas começam a se envolver com as outras e se formar seus grupos para começar a produção. Então, quando começa esses grupos, a gente vem
na comunidade, faz uma reunião com elas, mostra para elas a vantagem dela formar o grupo e estar trabalhando na economia solidária. Então, a partir dessa formação desses grupos, nós começamos a discutir a articulação desses grupos em rede. Então, dessa articulação desses grupos em rede, foi que em 2002 surge a Rede Produtoras da Bahia, que mais em seguida, em 2007, resolve se tornar uma cooperativa. Transformação social. E a partir daí que a gente junta e forma a cooperativa, a gente consegue ter mais força do que uma mulher sozinha na sua comunidade. De 2000 para cá, esse trabalho só foi aumentando, que nós já conseguimos sair de 9 grupos para 55 grupos. Hoje, o governo municipal tem por obrigação comprar 30% da merenda escolar na mão dos agricultores. E aí essas mulheres correm atrás e elas estão conseguindo comercializar para o PA e para o PENAI. Inclusive, estou produzindo agora, nesse momento, para o PA, o projeto da Conab. Todo mês a gente faz a entrega de beiju e farinha de tapioca. A gente já conseguiu comercializar nosso produto no shopping 2 vezes, que foi muito bom, mas a loja mesmo é o melhor espaço. É um lugar fixo, as pessoas vêm aqui, gostam, depois voltam para viver os nossos produtos. Muitas hoje já voltaram a estudar, que isso é muito importante. Algumas hoje já fazem faculdade, né? Então valorizando não só a questão da geração de renda, valorizando sim o papel da mulher na sociedade. Reaplicação. A gente quer mostrar para as mulheres que é possível a gente construir um mundo melhor para a gente. Mesmo no artesanato, na produção de polpas de fruta, de sequilho, de biscoito, a gente pode estar construindo um mundo melhor, gerando renda e buscando a qualidade de vida. Isso é uma vitória, a gente vê isso. E a partir daí a gente vai levando o trabalho da gente e expandindo em todo o Brasil. Para saber mais sobre esta e outras tecnologias sociais, acesse www.fundaçãobancodobrasil.org.br.